E no presente momento nós estamos para continuar pelo parágrafo 484. É isso? Muito bem. Né? Então já vimos, né? Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e estamos em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nós estamos aqui, né? Então, vamos seguir com a leitura, né? Concebido pelo poder do Espírito Santo. Parágrafo 484. A anunciação a Maria inaugura a plenitude dos tempos, isto é, o cumprimento das promessas e dos preparativos. Maria é convidada a conceber aquele em quem habitará corporalmente toda a plenitude da divindade. A resposta divina ao seu "como será isto se eu não conheço o homem?" é dada pelo poder do Espírito. O Espírito Santo virá sobre ti. Né? Várias citações, né, do Evangelho de São Lucas e algumas cartas de São Paulo. Então, como São Paulo fala, né, a plenitude dos tempos. Né? Então, até aqui estávamos no regime da lei dos profetas, né, e ainda o povo de Israel esperando o cumprimento das promessas que tinham sido feitas desde lá do Gênesis, né, desde lá do episódio da queda, né, do capítulo 3, quando Deus, ao proferir aquelas sentenças para a serpente, para a mulher e para Adão, né, ele diz que vai mandar, né, a descendência da mulher vai renovar todas as coisas, né, e vai superar e vai corrigir todo aquele problema criado pelo pecado original. Então, desde o princípio dos tempos, o povo de Israel vinha sendo, né, vinha tendo revelações parciais e pontuais pelos profetas, né, pelos patriarcas, e estavam perdidos, né, assim, né, a cada passo que se dava, né, desde Noé, Abraão, Isaac, Jacó e os profetas, cada um conseguia clarear um pequeno ponto da revelação, né? E aqui finalmente começa a plenitude dos tempos, que é quando Deus mesmo, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, se encarna, né? E isso se dá especificamente no momento da anunciação a Nossa Senhora, né? O Evangelho de São Lucas começa com alguns episódios antes, né, disso aqui, né, o anúncio do nascimento de João Batista, né, a gestação milagrosa de Santa Isabel, né, com seu esposo, que era o sumo sacerdote, Zacarias, só que tudo isso ainda era o finalzinho da antiga revelação, né, da antiga lei. E agora sim, né, no momento em que ao anúncio, né, da encarnação do Verbo, aí sim, Nosso Senhor Jesus Cristo é formado no ventre de Nossa Senhora, misteriosamente, né, e é colocado em marcha o plano perfeitíssimo de Deus, que é a nossa salvação, da forma como ele pensou, né. E 485. A missão do Espírito Santo está sempre unida e ordenada à do Filho. O Espírito Santo, que é o Senhor que dá a vida, é enviado para santificar o seio da Virgem Maria e para a fecundar pelo poder divino, fazendo-a conceber o Filho eterno do Pai numa humanidade originada da sua. Né? O que é que ele está dizendo aqui? Né? Uma humanidade originada da sua, ou seja, da humanidade da Virgem Maria, né? A segunda pessoa da Santíssima Trindade existia sempre, desde toda a eternidade, né? E para tomar a forma humana no corpo da Virgem Maria, a humanidade de Cristo foi formada a partir da humanidade dela, né? Misteriosamente, pelo poder do Espírito Santo, mas tomando essa parte, né, corporal, carnal, material de Nossa Senhora, né? E em seguida, assim, a gente vê que essa introdução aqui com o Espírito Santo é um pouco resumida, são alguns parágrafos, 4 ou 5, porque lá na frente
vai ter um artigo específico, né? Creio no Espírito Santo. E ali o catecismo vai se demorar mais sobre a realidade do Espírito Santo, que acredito que para muitos de nós seja aquela, né, sempre aquele mais difícil de a gente entender de uma forma mais Jesus homem, né? Feito homem fica mais fácil para nós, até pedagogicamente foi esse o caminho que ele escolheu, né? Para nos ensinar. Mas o Espírito Santo sempre é uma coisa mais abstrata, né? Então, lá na frente o catecismo vai se demorar mais sobre isso. Aqui ele está falando especificamente de uma operação que o Espírito Santo realizou, que foi a encarnação do Verbo no ventre de Nossa Senhora. O Espírito Santo está presente em todas as ações da Trindade, desde a criação, né? Desde a criação até o fim dos tempos. Todas as operações divinas são realizadas pelos três, né? Pelas três pessoas. Mas especificamente nesse momento aqui, o destaque maior é pela operação do Espírito Santo no ventre de Nossa Senhora, né? 486. Tendo sido concebido como homem no seio da Virgem Maria, o Filho único do Pai é Cristo, isto é, ungido pelo Espírito Santo, desde o princípio da sua existência humana, embora a sua manifestação só se venha a fazer progressivamente aos pastores, aos magos, a João Batista, aos discípulos. Toda a vida de Jesus Cristo manifestará, portanto, como Deus o ungiu com o Espírito Santo e o poder, né? Atos dos Apóstolos. Então, assim, a partir desse momento da encarnação do Verbo, começa a Deus que estava na eternidade, né, que está na eternidade, começa a habitar no tempo, ou seja, na nossa história aqui, né? E o relógio começa a contar, né? Daqui em diante, cada minuto, cada segundo da vida de Jesus Cristo tem um significado relativo à nossa salvação, né? Mesmo enquanto ele está dentro da barriga de Nossa Senhora, né, invisível aqui, imperceptível, nem ela tinha nenhum sinal perceptível que estava grávida, né, como nenhuma mulher tem, que esse é um mistério muito belo, né, da humanidade. Mas aqui já começava a se operar a nossa história da salvação, né? Então, aí a gente vai ver, né, que ele vai resumidamente vai falar os episódios em que Nosso Senhor Jesus Cristo é revelado para nós, seres humanos, né? Aos pastores, né? Aos magos, mas aí já no nascimento. Antes mesmo, a Santa Isabel, de forma misteriosa também, quando Nossa Senhora vai visitá-la, né? De alguma forma ela já tem notícia, né? Da encarnação, né? Do Senhor, né? De onde me vem, né? Que a mãe do meu Senhor vem me visitar, né? E isso no Evangelho de São Lucas está bem explícito lá, que ela estava cheia do Espírito Santo, né? Quando mal ouviu a saudação, Santa Isabel se encheu do Espírito Santo e proferiu essas palavras, né? Então aqui se manifesta essa operação mesmo do Espírito Santo e a progressão no tempo de cada pequeno episódio desse se somando na economia da salvação, que é o quê? São as ações de Deus no tempo em vista da nossa salvação, né? E aí nós passamos para o segundo ponto desse tópico, né, que é nascido da Virgem Maria, né? Foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nascido da Virgem Maria, né? E agora nós vamos entrar no mistério de Nossa Senhora, né, que é o que vai nos acompanhar aqui nesse nosso encontro, né? 487. O que a fé católica crê a respeito de Maria funda-se no que crê a respeito de Cristo. Mas o que a mesma fé ensina sobre Maria esclarece, por sua vez, a sua fé em Cristo. O que o catecismo está deixando aqui bem claro para nós? Que tudo que se refere a Nossa Senhora e tudo que vai se desdobrar, né, inicialmente pela fé e pela consideração a Nossa Senhora, pelos apóstolos, por todos aqueles que conviveram com ela e pela igreja primitiva e chegando até nós, tudo isso se refere a Nosso Senhor Jesus Cristo que agiu nela, né? Isso é importante porque, inclusive nós, na nossa fé
católica, especialmente brasileira, né? Nós temos uma tendência histórica mesmo, até pelo perfil do nosso povo, de uma forma geral, que é muito emotivo e muito, né? E às vezes também pela influência de múltiplas outras religiões que entraram na nossa história do Brasil, especificamente, né? Desde o início, né? Para catequizar os índios, os jesuítas tiveram que se valer de estruturas culturais existentes naquelas tribos indígenas e tudo mais. Por quê? Porque a gente só consegue explicar uma coisa a uma pessoa através de algo que ela já entende, né? Então, se os índios, sei lá, cultuavam o Deus Sol, né? E tinham determinados rituais, por exemplo, né? Sei lá, de casamento, de isso, aquilo, outro, os jesuítas, né? Eles pegavam aquilo ali, aprenderam a língua dos índios, pegaram aqueles elementos e, a partir disso, ensinaram as coisas do evangelho, da fé católica, né? E depois vieram outros elementos. Vieram os escravos, né? Africanos. E a África é uma coisa, se a gente for ver no mapa, a África é muito maior do que a América toda, na América do Sul toda, né? Se a gente for ver. Que a gente fala assim, os africanos parece que é uma coisa só, né? A imensidão de culturas que veio aqui para o Brasil, através do tráfico de escravos, foi uma coisa enorme, né? Então, escravos da Guiné, sei lá, de Angola, vários lugares da África, cada um trazendo a sua religião própria daquele lugar. E esses, aí daqui a pouco chegaram espíritas, e daqui a pouco chegaram protestantes calvinistas da França, da Holanda, não sei de onde, esse pessoal todo ficou aqui no Brasil e de alguma forma interagiu com o nosso catolicismo, que preponderou. Os portugueses conseguiram se fixar, né, expulsaram os holandeses, expulsaram os franceses, catequizaram os índios, catequizaram os negros, e quem ficou mesmo consolidado foi o catolicismo no Brasil. Até o ponto de ser a religião oficial do governo brasileiro, até o início da República. Então, assim, o que é que eu estou querendo dizer com isso? É que a nossa fé recebeu muitos influxos dessas diversas culturas e religiões. E a gente vê isso até hoje, né? A gente vê isso. E outra coisa importante, nós tínhamos muitos poucos padres para catequizar e dar assistência ao nosso povo desde o início da nossa colonização, né? Então, muitas comunidades, sei lá, se fundava uma capelinha dentro de uma fazenda e ali passava anos sem ver a visita de um padre, por exemplo, né? E nós temos a nossa necessidade de fé, né? De praticar a nossa fé de alguma forma. E a gente não pode querer que, por exemplo, os escravos ou os portugueses mesmo tivessem uma formação perfeita na doutrina católica e vivesse perfeitamente a doutrina católica, né? E muitas vezes eles acrescentavam esses elementos. É daí que vem vários elementos de até mesmo superstição que a gente vê até hoje, né? A gente vê gente botando santo dentro da água, de cabeça para baixo, virando santo de costas, não sei porquê, não conseguiu não sei o quê, e dando 3 pulinhos para achar não sei o quê para outro santo, né? São longinos, né? E assim, tudo isso são episódios, são elementos supersticiosos que não são ensinados pela Igreja Católica, não são ensinados, né? Isso aí veio culturalmente de alguma forma, e isso não deve ser encorajado e nem, né, praticado dessa forma, com esse sentido, né? De que aquele santo ali que eu vou botar a cabeça para baixo, ou vou dar café para aquele santo, tem essas histórias aí, né? Aquele coisa material, né? Você vai conseguir, isso aí é superstição e é paganismo e é idolatria, né? Então, assim, a gente sabe que não se faz isso com má intenção, não se faz isso de uma forma geral, né? Mas se faz. E muitos ataques que nós sofremos dos nossos irmãos protestantes é nesse sentido, né? Que muitas vezes se chega até a idolatrar mesmo várias figuras da nossa história, do nosso catolicismo, inclusive, e mais ainda Nossa Senhora, que é a criatura mais perfeita, né? Então, esse momento aqui do catecismo é muito importante para nós, para a gente ter essa clareza, né, de o que deve guiar a nossa devoção e nossa veneração, especialmente a Nossa Senhora. E isso é um modelo para a veneração para os outros santos, né? E o que é que esse parágrafo diz? Que a fé católica cria respeito de Maria,
tudo que a fé católica crê a respeito de Maria, funda-se no que crê a respeito de Cristo. Então nada pode fugir da figura central de Nosso Senhor Jesus Cristo, né? Mas o que a mesma fé ensina sobre Maria esclarece, por sua vez, a sua fé em Cristo. Por quê? Porque nós podemos, com a nossa inteligência, buscar as relações diretas e as implicações de determinados acontecimentos que estão escritos nas Sagradas Escrituras e que estão implícitos ali. A gente pode ir retirando ao fazer as nossas orações, nossas meditações e consultar os santos e que eles escreveram sobre Nossa Senhora, as devoções e etc. Então, não podemos esquecer esse ponto, né, que é a figura central de Nosso Senhor Jesus Cristo em toda a Mariologia, que é o estudo da figura de Nossa Senhora e seu papel na igreja. E o catecismo continua, né? A predestinação de Maria. 488. Deus enviou o seu filho, né? Deus enviou o seu filho, ponto. Mas, para lhe formar um corpo, quis a livre cooperação de uma criatura, né? Como a gente sempre comenta aqui, né? Deus podia ter feito de qualquer jeito, né? Podia ter mandado Jesus já adulto, pronto, descia do céu. Ele não subiu para o céu, né? Misteriosamente. Podia ter descido pronto, né? Mas ele não quis, né? Não quis. Ele quis formar um corpo e esse corpo vivesse, né? Experimentasse todas as qualidades do ser humano, desde a sua concepção, né? E foi assim que Deus quis que vir até nós, né? Continuando. Para isso, desde toda a eternidade, Deus escolheu para ser a mãe do seu filho uma filha de Israel, uma jovem judia de Nazaré, na Galiléia, virgem que era noiva de um homem da casa de Davi chamado José. O nome da virgem era Maria, né? Então, assim, isso é um mistério também para nós, né? Assim, que sempre fica naquela história, né? Deus escolheu Nossa Senhora Maria, essa pessoa específica, para ser a mãe de Deus desde toda a eternidade. Mas ela precisou dizer que aceitava, né? E aí fica sempre naquele dilema, né? Deus manda e pronto, ou a gente tem a nossa liberdade, né? E sempre fica aquele dilema que é difícil de a gente entender, né? De uma forma clara, porque se Deus mandou a gente fazer, a gente perde a nossa liberdade. E se a gente pode negar, Deus não pode tudo. Fica sempre aquele dilema, né? Entre o determinismo do que Deus quer e o livre-arbítrio de nós, seres humanos, né? E o que a igreja ensina é que quanto mais santo nós nos tornamos e conseguimos nos configurar, né, a Cristo mesmo, mais a nossa vontade vai se aproximar do que Deus quer, né? Aquela história que a gente sempre comenta, né? A gente não reza para Deus fazer o que a gente quer, né? A gente reza para que a gente passe a querer o que Deus sempre quis para nós desde toda a eternidade, né? E a pessoa que teve essa união mais perfeita foi o próprio Cristo, né? Em que sua vontade humana, como a gente já viu em encontros passados, né? Era perfeitamente ligada e sintonizada, vamos dizer assim, com a vontade divina. E tudo que Cristo queria como ser humano, ele queria como ser divino também, né? Tanto até, eu não sei se é nesses parágrafos que a gente vai ler, que tem assim ou foi alguma outra leitura que eu fiz no Catecismo Romano, não sei, que ele diz assim: quando Cristo pediu água na cruz, tenho sede, era o ser humano Cristo que queria, né? A natureza humana que queria beber água, que estava com sede. Mas quando Cristo ressuscitava a menina lá do filho de Jairo, ou o próprio Lázaro, né? Era Deus que estava agindo, né? Só que sempre na união perfeita, né? Não é que era uma parte de Jesus que estava fazendo aquilo em cada momento. Não, mas em seu modo próprio de se manifestar, né? Não é próprio de um homem estar ressuscitando ninguém aí no meio do mundo, né? Então, assim, Deus agia de forma compatível com cada natureza, a natureza divina e a natureza humana de Cristo, né? Vamos em frente. Ainda no 488. O Pai das Misericórdias quis que a aceitação por parte da que ele predestinara para a mãe precedesse a encarnação, para que, assim como a mulher contribuiu para a morte,
também outra mulher contribuísse para a vida, né? Isso é da Constituição Apostólica Lumen Gentium, que é do Vaticano II. Então aqui é o que estava até, inclusive, recentemente o padre Paulo Ricardo lançou um curso que chama Mistério da Mulher. Não sei se vocês já viram, né? E eu estou assistindo esse curso. E realmente ele mostra lá como o cristianismo, apesar de tudo que se fala hoje em dia em sentido contrário, né? Como o cristianismo foi a primeira religião que verdadeiramente elevou a mulher em dignidade, né? Em dignidade, especialmente na mulher mais perfeita que pode ter existido, a criatura mais perfeita até que os anjos, né? Que foi Nossa Senhora, uma mulher, né? Então, até são exemplos que o padre Paulo fala lá, né? Que não existia, por exemplo, nenhuma imperatriz romana. Não existia, né? Era o imperador romano e pronto, e a mulher estava lá, era um objeto. Os chefes de família, por exemplo, no Império Romano, que foi onde Nosso Senhor Jesus Cristo quis nascer, eles tinham poder de vida e morte sobre sua mulher, sobre seus filhos, sobre seus escravos. Eram objetos como outros quaisquer, né? E a partir do cristianismo, houve esse reconhecimento de que a mulher tinha igual dignidade como pessoa humana, né, criada à imagem e semelhança de Deus, ao homem, né, a mesma dignidade que o homem. E no momento em que surgiram as santas, né, as grandes santas em profusão na igreja primitiva, santas mártires, né, as santas mulheres que já têm seu destaque desde os evangelhos, os próprios homens foram reconhecendo que as mulheres tinham capacidade de, pela graça divina, se tornarem santas e santíssimas, como Nossa Senhora, né? E, inclusive, as mulheres pagãs começaram a se converter ao cristianismo inicialmente. Um dos motivos era porque elas viam que os maridos das mulheres cristãs as tratavam muito melhor do que os maridos pagãos, né? Então, o padre Paulo vai fazendo essa construção de argumentos mostrando como é que o cristianismo foi finalmente a religião que elevou a mulher em dignidade, né? E elevando valores como a virgindade, como a castidade, como a indissolubilidade do casamento e assim sucessivamente, permitindo que as mulheres se santificassem, se destacassem. Talvez, eu não sei se tem essa conta feita, né? Mas talvez existam mais santas canonizadas mulheres do que santos, talvez, não sei, estou só pensando alto aqui. Mas o fato é que nós temos grandes santas, né, grandes santas na Igreja Católica, que desde as mártires, né, as meninas, moças, virgens, mártires lá do início do cristianismo primitivo até agora, né, as santas aí recentes, o cristianismo e o catolicismo nunca deixou de evidenciar e destacar esse papel da mulher. Pois é. Muito bom esse curso, vale a pena, né? Mistério da Mulher, padre Paulo Ricardo. 489. Ao longo da antiga aliança, a missão de Maria foi preparada pela missão de santas mulheres. Logo no princípio temos Eva. Apesar de sua desobediência, ela recebe a promessa de uma descendência que sairá vitoriosa do maligno e de vir a ser a mãe de todos os vivos. Em virtude dessa promessa, Sara concebe um filho, apesar da sua idade avançada. Então, Deus vai, através dessas mulheres, que não tinham papel relevante em nenhuma outra civilização dessas aí, né? Inclusive na própria civilização judaica, os israelitas e hebreus, etc., nas suas genealogias, etc., nem apareciam os nomes dessas mulheres de forma tão importante como passou a ser depois do advento da pessoa de Jesus Cristo, que passou a valorizar e destacar o papel dessas mulheres, né? E foi se observando, através dessa maneira de ler as Sagradas Escrituras que já existiam nos judeus, que é essa maneira de observar as prefigurações, ou seja, você olhar para uma figura lá atrás e ver que ela significa alguma coisa que está acontecendo hoje ou que vai acontecer no futuro, né? Então Eva, a princípio, antes do pecado, né, criada por Deus, imaculada, sem pecado, pronta para viver em harmonia perfeita com Deus, né? Eles andavam à sombra da tarde, né? Deus caminhava
ao final da tarde no jardim lá com Adão e Eva. Então, a princípio, antes do pecado, ela era uma criatura, né, perfeita, querida por Deus. E depois os milagres vão se sucedendo, né? Sara concebe o filho lá de Abraão, apesar da sua idade avançada, acho que quase 100 anos ela tinha, né, quando concebeu Isaac. E continua. Ainda no 489. Contra toda a esperança humana, Deus escolheu o que era tido por incapaz e fraco para mostrar a sua fidelidade à promessa. Ana, a mãe de Samuel, Débora, Ruth, Judite e Esther e muitas outras mulheres, inclusive algumas de vida, né, pouco louvável, né, até mesmo destacadamente nas Sagradas Escrituras, né, foram, vamos dizer assim, aproveitadas por Deus para se fazerem presente nessa jornada aí da salvação do gênero humano, né. E o 489 continua. Maria é a primeira entre os humildes e pobres do Senhor, que confiadamente esperam e recebem a salvação de Deus. Com ela, enfim, excelsa filha de Sião, passada a longa espera da promessa, cumprem-se os tempos e inaugura-se a nova economia da salvação. A mesma Constituição Apostólica, Lumen Gentium, né? Então é isso, né? Tudo aquilo que pareciam coisas desconexas, né? Que não se sabia a conexão, o que é que queria dizer, aqueles episódios soltos ali no Antigo Testamento, se cumpre em Nossa Senhora com a encarnação do Verbo, né? Só que ainda assim, nesse momento, ninguém sabe de nada, né? A gente só vai saber depois que Cristo morrer, ressuscitar e der o toque lá pro pessoal, os discípulos de Emaús, né? E o Espírito Santo vier e terminar de contar para eles, né? Ou seja, continua o mistério, né? Já está havendo a história da salvação na plenitude dos tempos, mas continua de forma misteriosa, né? Que Deus se revela de forma suave, silenciosa, gradativa, progressiva, como nós, seres humanos, somos capazes de receber essas informações, né? A Imaculada Conceição. 490. Para vir a ser mãe do Salvador, Maria foi adornada por Deus com dons dignos de uma tão grande missão. O anjo Gabriel, no momento da anunciação, saúda como cheia de graça, né? Efetivamente, para poder dar o assentimento livre da sua fé ao anúncio da sua vocação, era necessário que ela fosse totalmente movida pela graça de Deus, né? Então é sempre aquela reflexão que a gente faz, né? Que a gente comentou bastante na vez que a gente refletiu aqui sobre a Ave Maria, que essa salvação, essa saudação do anjo, né, para um ser humano que destoa totalmente de todos os episódios em que os anjos aparecem no Antigo Testamento, né? A primeira coisa que os anjos diziam era não tenham medo, né? Eu sou um anjo e tudo mais se apresentava, né? Porque a presença de um anjo dessa forma era uma coisa tão avassaladora para um ser humano que via aquilo ali, que o primeiro impacto era o temor, né? O pânico, né? E o anjo Gabriel, quando chega, primeiro que Nossa Senhora fica ali na tranquilidade que ela, né, estava lá no quartinho dela, lá, só tentando entender a situação, né? E o anjo faz essa saudação fenomenal, né? Que é a ave cheia de graça, né? Quer dizer, então ele já reconhece ali a plenitude da graça que habitava naquela menina, né? E essa plenitude de graça, ou seja, a Maria cheia de graça, era necessária para que ela fosse totalmente compatível com a missão que era dada para ela, né? 491. Ao longo dos séculos, a Igreja tomou consciência de que Maria, cumulada de graça por Deus, tinha sido redimida desde a sua concepção. Então aí que tá, né? As coisas não estão todas escritas e detalhadas e reveladas de forma abrupta e 100% de forma completa desde o primeiro momento, né? É como a gente vê também, né? Esse descobrimento, né? Ou como é que ele diz aqui? A tomada de consciência, né? Nós, seres humanos, vamos descobrindo e tomando consciência das coisas
todas elas que a gente vai entendendo na nossa vida, de forma progressiva. Desde nosso casamento, por exemplo, cada dia de convivência é um descobrimento do nossa companheira, nossa esposa, do nosso esposo, e surge uma situação nova e aquele nosso companheiro, nossa companheira se mostra sobre um prisma que a gente não conhecia, de repente sobre uma grande provação, a minha esposa se manifesta como uma pessoa capaz de coisas que eu nem imaginava, por exemplo, doenças ou as mais diversas provações que podem existir no casamento, por exemplo, né? Então, assim se dá também na vida da igreja. Todos os fatos foram revelados e já aconteceram e ponto final. Só que com o passar do tempo é que a gente vai muitas vezes tomando consciência, entendendo, né? E a cada passo que a igreja vai dando, vai tomando essa consciência, e em alguns momentos em que surge a necessidade ou a oportunidade de proclamar uma verdade dessas aí, como a Imaculada Conceição, a igreja o faz, né? Como mesmo o dogma da Imaculada Conceição foi 1800 e pouco, né? E outro, isso, aí teve um que foi em 1950, qual foi? Assunção de Maria, né? Então, assim, coisas que já se acreditava, sempre se acreditou, por algum momento, alguma circunstância pontual do tempo, foi necessário que a igreja se manifestasse claramente sobre aquilo, né? E assim foi com a Imaculada Conceição, né? É o que confessa o dogma da Imaculada Conceição, proclamado em 1854 pelo Papa Pio IX. Por uma graça e favor singular de Deus Onipotente, e em previsão dos méritos de Jesus Cristo, Salvador do gênero humano, a bem-aventurada Virgem Maria foi preservada intacta de toda a mancha do pecado original no primeiro instante da sua conceição. A bula Inefabilis Deus, do Papa Pio IX, né? Então, por uma série de motivos que se parou para considerar. Bom, será que se conversava sobre isso, por exemplo, quando Nossa Senhora estava viva ali, aqueles momentos ali, logo após a ascensão de Nosso Senhor Jesus Cristo? Será que o pessoal ficava perguntando se ela era virgem, se ela era imaculada, se ela... Tá? O pessoal tinha simplesmente Nossa Senhora como a criatura mais perfeita que podia ter, que conviveu com Jesus desde sempre, que teve esses episódios misteriosos, né? Em profusão, desde a sua anunciação, a esses episódios com os pastores, aos episódios dos reis magos, a fuga para o Egito, a volta, que toda aquela história que ela contou para São Lucas, e ele escreveu, mas que aquilo ali certamente de algum momento surgia, né? Nas conversas ali. Aquilo ali não estava escondido, era um segredo. Bom, eu imagino que não, né? Era um segredo e Nossa Senhora resolveu dizer só para São Lucas naquele dia que ele estava escrevendo o Evangelho. Aquilo ali era uma coisa que, em algum momento, em alguma conversa com alguém que fosse conveniente, surgiam aqueles comentários, aquelas coisas, né? Mas, com o passar dos anos e dos séculos, e a igreja se desenvolvendo e surgindo os conflitos dentro da igreja, os grandes pensadores, teólogos, santos, papas, bispos, etc., precisaram se debruçar sobre esses acontecimentos para dar razões para a nossa fé, né? São Pedro vai dizer lá, acho, na carta dele, vai dizer, é preciso que nós estejamos prontos para dar razões da nossa fé. A nossa fé não é uma coisa louca, que não tem nada a ver, que não tem sentido. Pelo contrário, é muito razoável que nós creiamos no que nós cremos, né? E esses argumentos vão sendo consolidados no tempo através desse estudo, dessa meditação e de uma intensa vida de oração desses homens e mulheres santos, né, da nossa igreja. Muito bem, 492. Este esplendor de uma santidade de todo singular, com que foi enriquecida desde o primeiro instante da sua conceição, veio totalmente de Cristo. Foi remida de um modo mais sublime em atenção aos méritos de seu filho. Bom, né, os nossos irmãos protestantes têm essa história, como é que pode ela ter sido concebida sem pecado se Jesus só salvou a humanidade 30 e tantos anos depois, né? É uma falta de, né, um pouquinho de fé, né? Porque Deus está na eternidade.
desde sempre, de toda a eternidade. E para ele o tempo não é nada, né? O tempo é mais uma coisa que Deus criou, né? E quem criou o tempo é capaz de agir fora dele. Então, assim, então se Deus quis preservar Nossa Senhora do pecado desde toda a eternidade, isso não tem nenhuma limitação para ele, né? E até acho que a Santa Teresinha que vai dizer, né, isso, né, que ela, quando ela se reconhecia, né, de alguma forma já santa, né, não santa do ponto de vista de soberba, de achar que ela era santa, né, mas quando ela se reconhecia que não cometia determinados pecados, né, ela se achava mais devedora ainda de Cristo, de ter sido preservada de cometer aquele ato, do que mesmo de ter sido perdoada depois de ter cometido algum pecado, né? Acho que é Santa Teresinha que fala isso em algum momento. Bom, e a mesma coisa assim para Nossa Senhora, né? Então, assim, ela foi preservada. Por quê? Porque Deus já sabia, né? Deus já sabia que ele vinha, que ele ia morrer na cruz, não sabia? Sabia, né? Sabia, já tinha mostrado a cruz para Moisés, levantava a cruz lá com a serpente, um macho com a serpente, salvava o povo. Todas aquelas coisas ali que estavam prefiguradas, e Deus já sabia que ia acontecer tudo aquilo ali, e ele já sabia que a mãe de Deus ia ser imaculada. Pronto. Tem assim, muito assim. É igual aquela dúvida, né? Deus, né? Porque humanamente é impossível, né? A gente conseguir se conservar como Nossa Senhora se não fosse intervenção divina, né? Meu modo de ver. Claro, tem a intervenção mais perfeita que pode ter havido numa criatura, né? Mas se ele dá uma nota 7 para Santa Teresinha, por exemplo, assim, ele pode dar nota 1000 para Nossa Senhora, né? Uma determinada qualidade, ou em todas as qualidades, né? Em todas as virtudes, né? Então, assim, esse negócio, acho que vai ter mais na frente, a gente vai falar sobre isso, né? O parto virginal de Nossa Senhora, não sei o que, não tem como. Jesus não passava pelas portas, Jesus não subiu ao céu, Jesus não faz. O que é que custava para ele passar pela barriga de Nossa Senhora sem ferir a virgindade dela, né? Não tem, assim, não tem nenhum motivo para essa celeuma toda, né? Agora, quando você quer, né? E fina força, né? Bater no outro, né? Aí qualquer coisa serve de porrete, né? Você, tem isso, tem aquilo outro. Mas todos esses detalhes são possíveis quando não se tem fé, né? A primeira coisa que você tem que perder para se dizer essas coisas é você tem que perder a fé, né? Para dizer essas coisas aí, né? Se Jesus foi capaz de tudo que ele foi, né? Fez. Por que ele não seria capaz de fazer mais um milagre desse aí? Né? Se ele desceu e se encarnou da forma misteriosa como ele fez, né? O que é que era um parto virginal em comparação com isso aí, né? Não é nada, né? Mais que em toda e qualquer outra pessoa criada, o Pai a encheu de toda espécie de bênçãos espirituais nos céus em Cristo. Nele a escolheu antes da criação do mundo para ser na caridade santa e irrepreensível na sua presença, né? Então, citações aí da carta de São Paulo aos Efésios, né? Que é até sintomático, né? Porque pela tradição se fala que Nossa Senhora viveu em Éfeso, né? E teria morrido em Éfeso, né? Que é a igreja para a qual São Paulo está escrevendo essas coisas aqui, né? Eu acho que a casa de Éfeso é considerada uma morada dele. Sim. (493) Os padres da tradição oriental chamam a Mãe de Deus a toda santa. Celebram-na como imune de toda a mancha de pecado, visto que o próprio Espírito Santo a modelou e dela fez uma nova criatura. Pela graça de Deus, Maria manteve-se pura de todo o pecado pessoal ao longo de toda a vida. Então, assim, isso é importante. Nossa Senhora foi concebida sem pecado original, logo, ela não tinha as consequências desse pecado original. Que quais são? Quando Deus diz lá, né? Agora vocês vão ter tal coisa. Vão morrer, vai ter, a mulher vai ser submissa ao homem pelo desejo concupiscível, né? Para nos fazermos entender que não é assim que ele diz lá, Gênesis, né? Agora você vai ser submissa ao seu marido e tudo mais.
e vai sofrer as dores do parto, né? Assim não são as consequências do pecado, não são essas, né? E as desordens que São Paulo vai dizer lá, né? Que a lei da carne lutando contra a lei do espírito, né? Que é o que nos leva a pecar, né? Sabemos o bem que, né, devemos fazer e não fazemos. Fazemos o mal que não queremos, né? São Paulo vai dizer isso aí. Por quê? Porque o nosso corpo e a nossa alma sensível já não obedece mais de forma perfeita ao nosso espírito, né? Por conta do pecado original, né? Essa desordem, né? E Nossa Senhora não tinha essa desordem porque ela foi poupada do pecado. Tudo isso é consequência. Se uma coisa acontece aqui, fatalmente outra coisa vai acontecer lá, né? É isso que acontece com esses dogmas, essas verdades que foram proclamadas em sequência no tempo, né? Não desceu, né? O catecismo não desceu lá no ano 30 e pouco, dizendo, ó, Nossa Senhora Imaculada não tem pecado original. Não foi assim, né? Foi se debruçando sobre essas verdades e clarificando através da linguagem, né? Você tem que observar que esse ponto, a gente tem que perceber que Nossa Senhora aqui, ela não é, por exemplo, ela não teve pecado original, então por isso ela não pecava, né? Senão ela não teria méritos, né, diante de Deus. E até seria, não, deveríamos assim, foi muito fácil para ela, né? Ela não tinha essa inclinação aí. Mas, por exemplo, Eva também não tinha um pecado original, né? Eva também nasceu imaculada, né? Eva também foi criada ali das mãos de Deus, em estado de perfeita amizade com Deus, mesmo assim ela desobedeceu a Deus, né? Ou seja, então não é assim uma graça, assim, Nossa Senhora recebeu uma grande graça, né? Mas ela não foi passiva, né? Automático, né? Assim, nessa obra, né? Ela cooperou, de fato, né? Ela disse sim a Deus, ela não ficou assim, automaticamente santa, como um Google programado para aquilo e pronto, né? E não tivesse a possibilidade no bem, não tinha, porque ela se aperfeiçoou nessa liberdade, né? E liberdade não é fazer o que a gente quer, liberdade é a gente se aperfeiçoar no bem, se aproximar mais de Deus, né? Então, nesse sentido, ela tinha uma liberdade como nenhum ser humano teve, né? Outra coisa, um outro ponto, e eu acho que valeria muito a pena a gente passar aqui essa parte da bula, né? Aqui da proclamação, que é um trechinho pequeno, né? Lá no 491, do Papa Pio IX, porque aqui está assim, bem resumido, mas cada palavra nessa daí ela tem um peso muito grande, um peso enorme. Assim, quando fala, né, da Beatíssima Virgem Maria, que no primeiro instante da sua conceição, né, para nós já abre um leque de coisas infinitas para falar sobre bioética, sobre a questão do próprio aborto, né? O primeiro instante da sua conceição, né? Você não foi lá pelo terceiro mês, ou pelo sexto mês, ou quando de repente, não. Aqui a igreja já está dizendo assim, olha, desde o início, lá no primeiro instante da sua concepção, ou seja, ali ela já era alguém, né? Era um ser humano ali que deixava de estar no pensamento, no projeto de Deus, para ser alguém já real, alguém presente no mundo, né? Então, ali, desde o primeiro instante da sua conceição, e aí, por singular graça e privilégio de Deus, singular, ou seja, só ela, né? Só ela, singular graça que é dom de Deus, ou seja, é Deus que realiza isso nela, né? A Imaculada é dom de Deus para a Nossa Senhora, ou seja, isso não é mérito dela, né? Isso sim não é mérito dela. Singular graça e privilégio, né, de Deus, ou seja, ela é privilegiada, bendita entre as mulheres, né, diz Isabel sobre Nossa Senhora cheia do Espírito Santo, privilégio de Deus Onipotente, em vista dos méritos de Jesus Cristo, né, como eu estou dizendo, né, e tudo isso aconteceu em vista do que aconteceria, né, ou seja, Deus que está acima do tempo, Deus que está na eternidade, que vê tudo no plano só. Então convinha que ele fizesse isso, né? Porque afinal de contas era o seu filho santo, né? Que ia nascer nesse mundo, e convinha que a sua mãe fosse imaculada, né? Não houvesse mácula, mancha nesse receptáculo de onde seria formado o seu filho.
E, bem, para além da conveniência, né, aí o argumento está imaculado, que é lá do Beato dos Escoutos, né? Um dos argumentos dele é assim, que existem duas formas de você salvar. Duas formas. Ou você sana, ou seja, você cura, ou você preserva. Então, o estudado diz assim, é melhor prevenir que remediar, né? Ou seja, são as duas formas de você salvar, né? Ou você previne, ou você cura depois, né? Que é a função da doente. Ou seja, se Deus, que é o Salvador perfeito, né? Jesus Cristo, que é o Salvador perfeito, ele não pudesse salvar pelo menos uma pessoa prevenindo, ele não seria o Salvador perfeito. Ou seja, pelo menos uma pessoa, ele teria que salvar, não curando, mas preservando. Então, pelo menos alguém, pelo menos uma pessoa, precisaria ser preservado, né? Para que ele fosse o Salvador perfeito, né? Da humanidade. Né? Ou seja, salvando das duas maneiras, dos dois modos, né? Preservando e medicando, né? Por assim, e remediando. Né? E aí, no caso, convinha que fosse a Virgem Maria, né? Preservada e imune de toda mancha do pecado original. Né? Ou seja, ela foi preservada não de pecar com pecados atuais, né? O que são os pecados atuais? Então a gente nasce com o pecado original, mas a gente tem a possibilidade, né, infeliz, de ofender a Deus com os nossos pecados que nós mesmos ousamos realizar, né? São chamados de pecados atuais. Então, desses daí você foi preservado. Mas sim, né? Como a consequência de não ter pecado original, isso com certeza para ela era um obstáculo a menos, né? Ou seja, uma inclinação que ela não tinha para o mal, porque estava já mais mergulhado em Deus. Mas mesmo assim também precisou, né, ativamente, em cada momento da sua vida, ser decidido por Deus. Senão não teria mérito, né? Então, para a gente ter méritos diante de Deus, a gente precisa trabalhar, lutar, né? Vencer as tentações, né? Vencer o mal. Então, queria só fazer essa observação aqui, porque realmente é um trechinho muito pequeno, mas cada palavrinha dessa daí ela tem um peso muito, muito grande que nos, né, aclara bastante as coisas, né, sobre esse tema da Imaculada Conceição. Eu acho que dá pra gente pensar também isso aí na nossa própria vida, né? Quando a gente vai. Só para ter uma ideia, né? De uma imagem muito imperfeita disso aí, né? Nós, na nossa caminhada, chega a um determinado ponto que, por algum motivo, por exemplo, sei lá, a gente perde um filho, né? Adoeceu, morreu. A partir daquele momento, quantas coisas que nos interessavam simplesmente perdem o valor, né? Você olhar para aquilo ali, né? Sei lá, viajar e curtir a vida, não sei o quê. E a partir daquele momento, você simplesmente olha para tudo isso aí e não interessa mais. Você simplesmente não se inclina mais para fazer aquilo. Por quê? Porque você vê, por aquele motivo, né? No caso do exemplo que eu dei aqui, a perda de um filho, por exemplo, você vê que aquilo ali é palha, né? Que aquilo ali realmente não tem nenhum sentido, não tem nenhuma importância verdadeira, né? Com o passar do tempo a gente vai dando a verdadeira importância que as coisas merecem, né? Assim, quando a gente vai ficando mais idoso, geralmente a gente ouve dizer isso, né? Se eu soubesse disso tudo que eu sei há 40 anos aqui atrás, né? Eu tinha me conduzido de forma melhor. Então, isso aí é uma fraçãozinha mínima do que Nossa Senhora tinha em perfeição, né? Ela não era preservada do pecado original? Sim. Então ela olhava assim, é como a gente vê muito assim, né? Pessoa pecando por, sei lá, alcoolismo. Ela olhava assim, meu Deus, isso aí, como é que uma pessoa se inclina para fazer isso, por exemplo, né? Aquilo ali não gerava a menor desordem nela, né? Ou para comida, ou para qualquer outro tipo de desordem, né? Ou imagine, né? A gente pode fazer um exercício de imaginação, chegava alguém para falar, chegava alguma mulher lá para encher os ouvidos de Nossa Senhora, né? Olha, não sei quem tá fazendo isso que é errado. Ela diz, meu Deus, tadinha, me falar da vida alheia para mim. Até hoje a gente percebe muito isso, né? Tem pessoas que você chega para falar mal de alguém e a pessoa simplesmente, isso aí não me interessa, né? Não me move a curiosidade de querer saber essa história aí. Então, assim, Nossa Senhora não tinha essas inclinações que nós temos por causa do pecado original. Mas como o Padre Márcio falou, mesmo assim,
ela assentia a isso aí, né? Dizer, ó, eu não vou me inclinar para isso, né? Mesmo porque a gente pode encontrar a nossa natureza, né? Que é o que acontece com muita frequência, nós coitados. E aí nós estamos na Maria Imaculada ainda. Aí eu trouxe só uma reflexão aqui de um livro que eu li há um tempo atrás, que chama-se Maria, a Virgem, o Triunfo da Virgem no Tribunal Protestante, que é de um frei português. E é muito interessante, ele vai respondendo às objeções protestantes, né, com base nas Sagradas Escrituras, aí ele fala isso, né, que a dignidade da mãe do Redentor era irreconciliável com o pecado, né, assim, Deus não iria habitar, né, não iria permitir que nasceria de uma pessoa pecadora, né, e as consequências do pecado original não estavam presentes nela, né, como a gente comentou aqui agora, né, a privação da graça, as maldições que foram proferidas naquele momento, né, por Deus, a inimizade, separação de Deus, a morte sobrenatural, ou seja, imagine só, será que Deus iria escolher uma mulher para se encarnar e essa mulher teria a possibilidade de pecar mortalmente e ir para o inferno, por exemplo? Né? Não tem como conciliar isso aí, né? Sujeito à condenação eterna e ao domínio de Satanás. Não tem como, né? Assim, a gente pensar desse tipo de coisa, né? E esse Frei vai fazendo uma série de reflexões, né? Progressivo, né? Ele fala assim, Jeremias, né, o profeta Jeremias, foi consagrado no ventre da sua mãe, né? Tá lá no livro de Jeremias, primeiro capítulo. E Maria não poderia ter sido consagrada já no ventre de sua mãe? Consagrada, separada para Deus, é uma coisa, né? Aí ele continua, né? João Batista foi purificado, foi santificado no ventre de Santa Isabel, né? E Maria não poderia ter sido santificada no ventre de Santana, né? Certo, isso é mais um degrau, né? Consagrado, santificado, né? Os anjos foram criados imaculados, né? Todos os anjos foram criados sem pecado, né? Alguns decidiram pecar, né? Mas todos os anjos foram criados sem pecado. E Maria não poderia ter sido criada sem pecado, né? Já que ela seria a mãe do próprio Deus, né? E Eva também foi criada imaculada, né? Eva, mulher, criatura humana, né? Que você pode dizer, tudo bem, os anjos são criaturas sobrenaturais, muito superiores a nós. Mas tudo bem, mas como o padre Márcio falou, Eva foi criada também imaculada. Então, assim, você olhar por todos os lados que possa existir, a gente não vê nenhuma objeção séria que faça que a gente duvidar da possibilidade da Imaculada Conceição, né? Isso aí não é a nossa inclinação, nós que somos católicos, né? Nós não temos essa necessidade de estar reforçando essas coisas, né? Por isso. Mas é importante a gente fazer essas reflexões justamente para quando nós formos confrontados de alguma forma, né? Isso aí só aumenta as virtudes de Maria, né? Sim. Essas comparações sempre, né? Eu brinco com Quanto mais a gente conhece, né? Mais devoção inspira em nós por ela, né? A gente conhece a pessoa, eu ouvi falar, pai, fulano de tal, um cara nota 10 ali, um cara muito, né? Aí quando você começa a saber das coisas que ele fez, ele trabalha muito bem, ele era muito pobre, venceu na vida, e é órfão de pai e mãe, e é casado e tem vários filhos e cria muito. Cada coisa dessa que você vai descobrindo daquela pessoa, você vai aumentando a admiração em relação àquela pessoa, né? Da mesma forma, Nossa Senhora. Tudo bem, basta a gente ver que Nossa Senhora merece todas essas devoções, mas cada ponto desse que a gente para refletir, faz aumentar em nós, né, esse fervor e essa devoção, né? Eu sabia que eu tinha perdido a mãe primeiro, depois o irmão, depois o pai, mas eu não sabia que com 19 anos eu já tinha perdido os três. Pois é. Aí eu fiquei assim, espantada. É interessante. Aí o livro, Frei João de Oliveira é o escritor desse livro, falei, né? O Triunfo da Virgem Maria no Tribunal Protestante. Eu achei bonita essa frase que ele diz lá. Já falando sobre a intercessão de Nossa Senhora, né? Que nossos irmãos protestantes dizem, o único mediador é Jesus. Sim, mas nada impede que Nossa Senhora interceda por nós, né? E seja medianeira dessas graças, né? Seja um caminho, né? Aí ele diz assim, ninguém diga que a roseira não é medianeira entre a terra fértil
e o homem que colhe as rosas e desfruta do seu perfume, né? Bonito, né? A terra é que produz, né, a flor na outra ponta, né? Mas tem a roseira, né, no meio, né? Então Nossa Senhora seria essa roseira que intermediou, né, desde a Santíssima Trindade lá na eternidade até o produto final que é Nosso Senhor Jesus Cristo para nossa salvação, né? Essas imagens são bonitas, né? Que esse pessoal é capaz de criar, quem sabe escrever, né? Prosseguindo, 494, faça-se em mim segundo a tua palavra, né? O anúncio de que dará à luz o Filho do Altíssimo, sem conhecer homem, pela virtude do Espírito Santo, Maria respondeu pela obediência da fé, certa que a Deus nada é impossível. Eis a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra, né? Então, assim, como o Padre Marcos falou, né? Ela deu o seu sim, né? Ela deu o seu assentimento, né? Ela não questionou como Zacarias, né? Que história, rapaz, eu sou velho e foi punido pelo anjo, né? Ela não, ela simplesmente quis saber, né? Tudo bem, beleza. Eu acredito que vai acontecer isso aí, mas como vai acontecer se eu não conheço homem algum, né? E o anjo explica, né? O Espírito Santo te cobrirá com a sua força, mais, etc, né? E ela simplesmente quis saber como aconteceria, né? Assim, dando o seu consentimento à palavra de Deus, Maria tornou-se a mãe de Jesus. E aceitando de todo o coração, sem que nenhum pecado a retivesse, a vontade divina da salvação, entregou-se totalmente à pessoa e à obra do seu Filho, para servir na dependência dele e com ele, pela graça de Deus, o mistério da redenção. A partir daquele momento, Nossa Senhora só viveu para o seu Filho, né? Para o seu Filho, para Jesus cumprir a sua missão, né? Quantas e quantas vezes, né? Jesus fazia alguma coisa que escapava ao entendimento dela e de São José, e ela simplesmente aceitava e meditava aquelas coisas no seu coração, né? Então, assim, tudo aquilo que ela fez foi para que Jesus se desenvolvesse e pudesse efetuar a sua missão, né, de Salvador, né? Como diz Santo Irineu, obedecendo, ela tornou-se causa de salvação para si e todo o gênero humano. Eis porque não poucos padres afirmam, tal como ele, Santo Irineu, né, nas suas pregações, que o nó da desobediência de Eva foi desatado pela obediência de Maria, né? É engraçado que eu já vi alguns comentários de teólogos também falando que o oposto da fé não é a descrença, mas é a desobediência, né? O oposto da fé seria a desobediência, porque no momento que você acredita em algo, se você acredita realmente, você passa a viver conforme aquilo que você acredita, né? Então, a fé, o próximo passo da fé é a obediência, né? Que é o outro problema dos nossos irmãos protestantes, né? Que ficam naquela, né? A justificação é só pela fé, a salvação é pela fé, etc. Sim, é pela fé. A primeira coisa que Jesus pede, sempre, é a fé. Eu quero que vocês creiam no Filho do Homem que foi enviado por Deus, etc. No começo do Evangelho de São João, ele fala só nisso, ele só pede a fé. Mas depois, quando a gente vai lendo o Evangelho de São João, ele começa a pedir mais coisas. Por quê? Porque é natural, no momento que você acredita que Jesus é Deus, é natural que você viva conforme as coisas que ele manda, que ele orienta, que ele ensina, né? Se você diz que acredita e age ao contrário, desobedecendo, por exemplo, as leis que Jesus nos deixou, né? Você está mostrando com as suas ações que você não acredita de fato, né? E é isso, né? Se você acredita, primeiro passo para a salvação, acreditar. É tanto que, por exemplo, no sacramento da confissão, né? Se a igreja nos ensina que se a gente tiver um ato de contrição perfeito, mesmo arrependimento perfeito daquele pecado, e morrer naquele momento ali, antes de fazer a confissão sacramental, é possível para Deus que ele salve a nossa alma por aquele ato de contrição perfeito. Mas a igreja ensina que no momento oportuno, imediatamente, quando for possível, você deve ir fazer a obra de ir se confessar com o padre de forma sacramental, né? Por quê? Porque a fé
manda que a gente haja conforme essa fé. Então, se eu acredito, né, que eu preciso ser perdoado dos meus pecados, né, eu estou aqui com um ato de contrição perfeito e acredito que vou ser perdoado, que serei perdoado, mas no momento imediatamente possível eu tenho que agir conforme isso. Então eu não posso ser, então daqui a um mês eu vou me confessar com o Papa. Você não está agindo conforme aquela sua fé. Então, o primeiro passo é a fé, que é o que Jesus nos pede inicialmente. Mas essa fé imediatamente exige obras. Né? Aí São Tiago vai dizer, né? Mostre a sua fé sem obras, que eu mostro a minha fé pelas minhas obras. Então, são dificuldades, né, que nossos irmãos protestantes têm, nos imputam, assim, que não basta a gente ter a boa vontade de entender o que a Santa Igreja Católica ensina e estar aberto e ter fé, né, para resolver esses problemas, né? Continuando aí no 494. E aquilo que a Virgem Eva atou com a sua incredulidade, desatou a Virgem Maria com a sua fé. E por comparação com Eva, chamam Maria a mãe dos vivos. E afirmam muitas vezes, a morte veio por Eva, a vida veio por Maria, né? Isso é uma consequência também que o próprio São Paulo vai fazer alguma coisa nesse sentido com relação a Cristo e Adão, né? Na carta aos Romanos, São Paulo vai fazer várias vezes, né? Por um homem entrou o pecado, por um homem entrou a salvação, né? Por Adão entrou o pecado, a morte, e por Cristo nos veio a salvação. Então, isso seria natural que quem se debruçasse sobre isso aí também fizesse esse paralelo entre Maria, que é a mulher perfeitíssima, e Eva, a primeira mulher por quem entrou também o pecado, né? A maternidade divina de Maria, 495. Chamada nos evangelhos a mãe de Jesus, Maria é aclamada sob o impulso do Espírito Santo e desde antes do nascimento de seu filho como a mãe do meu Senhor, né? Santa Isabel chama Maria de a mãe do meu Senhor, né? Mãe do meu Senhor. Quem é o meu Senhor? É Deus, né? E também Jesus vai dizer lá, né? Em algum momento que nessas teimas lá com os fariseus, né? Aí ele vai dizer, como é que Davi, né? Dizia que servia ao Senhor. Tem um salmo lá que Davi diz que servirá ao Senhor, né? Ele faz essa distinção de tempo, né? O Senhor não havia nascido ainda e Davi já obedecia, né? Eu não lembro exatamente a citação do salmo, né? Palavra do Senhor, meu Senhor, assenta-te ao lado do meu direito. Pois é. Sempre mostrando essa dicotomia de tempo e eternidade, né? Que para Deus não é necessário que as coisas aconteçam um segundo após o outro, porque na eternidade ele tem todos os acontecimentos na sua disposição. Palavra do Senhor ao meu Senhor. Palavra do Senhor ao meu Senhor. Do Senhor ao meu Senhor, né? Então, você pega como se Deus estivesse falando com ele mesmo. Senhor, meu Senhor. Né? Então, os que vão depois pegar, né, esse texto, né, vão se referir a ele. Né? Assenta-te ao lado do meu direito, até que eu ponha os inimigos teus como escabelo por debaixo de teus pés. Aí entra Salmo, por o Senhor e manterá a sua palavra, o sacerdote eternamente não limita, né? Muito bem. Com efeito, aquele que ela concebeu como um homem por obra do Espírito Santo, que se tornou verdadeiramente seu filho segundo a carne, não é outro senão o Filho eterno do Pai, a segunda pessoa da Santíssima Trindade. A Igreja confessa que Maria é verdadeiramente mãe de Deus, né? Porque, né, Jesus é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, que é Deus, e ela é mãe da pessoa, né? Da pessoa. Não, ela não é mãe de uma parte ali, né? Aquela discussão que a gente já superou em alguns outros momentos aqui, né? 110. Salmo 110. Sim. A Virgindade de Maria, 496. Desde as primeiras formulações da fé, a Igreja confessou que Jesus foi concebido unicamente pelo poder do Espírito Santo no seio da Virgem Maria, afirmando igualmente o aspecto corporal deste acontecimento. Jesus foi concebido do Espírito Santo sem semente de homem. Os santos padres veem na conceição virginal um sinal de que foi verdadeiramente o Filho de Deus que veio ao mundo numa humanidade como a nossa, né? Então,
a concepção de nosso Senhor Jesus Cristo não podia ser uma concepção ordinária como de qualquer outro, com os atos necessários para as outras concepções que tornam-na menos perfeita, né? Não menos misteriosa, não sem mistério, né? O mistério da vida sempre é de ser celebrado, né? Na união entre homem e mulher e a geração de uma nova vida. Mas o mistério da encarnação é muitíssimo superior a isso, né? Deus sair da eternidade e se encarnar numa mulher, né? Continuando, diz, por exemplo, Santo Inácio de Antioquia, no princípio do século II, ele diz o seguinte: vós estáis firmemente convencidos a respeito de nosso Senhor, que ele é verdadeiramente da raça de Davi segundo a carne, filho de Deus segundo a vontade e o poder de Deus, verdadeiramente nascido de uma virgem, foi verdadeiramente crucificado por nós na sua carne, sob Pôncio Pilatos, e verdadeiramente sofreu, como também verdadeiramente ressuscitou. Ele está resumindo os mistérios da vida de Cristo, né? Bom, eu acredito que o catecismo reforça isso aqui, mostrando que isso é uma crença, tudo isso que está envolvido aqui é uma crença primitiva da igreja, né? Do século II. Ou seja, o século II é 100 e pouco, certo? 100 e pouco. Santo Inácio de Antioquia viveu ali 150 e alguma coisa, né? É ele também que vai, numa carta ao imperador, ele vai explicar o que era a ceia do Senhor, né? E dizer que naquele momento, aquele pão já não é mais pão, mas o corpo do nosso Senhor. Todas essas coisas que nós cremos na nossa Igreja Católica, o sacramento da Eucaristia, a virgindade de Nossa Senhora, a Imaculada Conceição, etc., etc., tudo isso já era crido por Deus, pela nossa Igreja, desde sempre, desde o começo da Igreja. Isso para contrastar com as acusações dos protestantes que dizem que isso é coisa inventada depois de não sei de quem, depois de não sei de quem, na Idade Média, não sei quando. Aí os protestantes vão dizer que a nossa fé foi um quebra-cabeça montado ao bel prazer dos papas, por exemplo, né? E está aqui, nesse ponto, mostrando que essa fé é a fé da Igreja Católica desde sempre, desde seu princípio, né? 497. As narrativas evangélicas entendem a conceição virginal como uma obra divina que ultrapassa toda compreensão e possibilidade humanas. O que foi gerado nela vem do Espírito Santo, diz o anjo a José, né, a respeito de Maria, sua esposa. Então, são essas verdades que precisam da fé, né, para que a gente possa aceitá-las, assentir a elas, né? A igreja vê nisto o cumprimento da promessa divina feita através do profeta Isaías. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho. Isaías 7,14. Segundo a tradução grega de Mateus, capítulo 1, versículo 23. Ele bota de segunda tradução porque também existem várias querelas com relação a essas traduções, que diz que a palavra que está lá, que diz que é virgem, né, pode ser traduzida só como uma moça jovem, não necessariamente virgem, enfim, como a gente diz, né? O pessoal pega qualquer coisinha para tentar dar de porrete na Igreja Católica, né? 498. Tem por vezes causado impressão o silêncio do Evangelho de São Marcos e das epístolas do Novo Testamento sobre a conceição virginal de Maria. Também foi questionado se não se trataria aqui de lendas ou construções teológicas fora do âmbito da historicidade. Isso aqui também o catecismo está nos mostrando desses questionamentos vindos por parte dos protestantes, né? Mesmo que fosse só uma jovem que fosse conceber, isso não seria sinal nenhum, né? O normal é que uma jovem conceba, né? Exato. Então, se é uma jovem comum, assim, se a tradução for puxar por esse lado aí, então isso considerar sinal. Eis que a jovem considerada. Isso é sinal de nada. Né? Isso é uma coisa mais corriqueira no mundo. Né? Então, agora que uma virgem vai conceber, isso é um sinal. Uhum. Exato. São essas coisas que, quando a gente debruça sobre elas, a gente vai vendo, né, que não tem, uma coisa não exclui a outra, né? E, como o Padre Marcos disse, se não fosse um sinal, ele não ia botar, né? Porque não teria nenhuma uma diferença, né?
A isto há de responder: a fé na conceição virginal de Jesus encontrou viva oposição, troça ou incompreensão por parte dos não crentes, judeus e pagãos, mas não tinha origem na mitologia pagã, nem era motivada por qualquer adaptação às ideias do tempo. De 498, continuando. O sentido deste acontecimento só é acessível à fé, que o vê no nexo que liga os mistérios entre si, no conjunto dos mistérios de Cristo, da encarnação até a Páscoa. Mas a gente já viu em algum outro momento, né? Nenhum ponto desse isoladamente se explica por si só, mas só se considerado em todo o mistério da encarnação de Cristo, desde a sua encarnação até a sua morte e ressurreição. Se a gente pegar um episódio isolado, não vai funcionar, né? Muito bem. Já Santo Inácio de Antioquia fala deste nexo. O príncipe deste mundo não teve conhecimento da virgindade de Maria e do seu parto, tal como da morte do Senhor. 3 mistérios extraordinários que se efetuaram no silêncio de Deus. O príncipe deste mundo quem é? Satanás, né? Que é aquele... Isso. Que é aquele episódio que é tão bem retratado no filme do Mel Gibson, né? Quando Jesus se encontra lá com Satanás no Horto das Oliveiras, né? E Satanás pergunta para ele se ele acredita que um homem vai ser capaz de suportar tudo aquilo ali. Por quê? Porque o demônio não tinha total ciência do que era aquilo, né? Em alguns momentos a gente vê nos evangelhos que alguns demônios percebem o que é que Jesus, né, tem uma coisa diferente e tudo mais, mas não, eles não têm consciência total de todos os mistérios que estão incluídos na vida de Jesus, né? E o nosso catecismo está dizendo aqui isso, né? Que esses mistérios, como a virgindade de Maria, do seu parto virginal, a morte do seu Senhor, né? São 3 mistérios extraordinários que se efetuaram no silêncio de Deus, né? Maria sempre virgem, 499. O aprofundamento da fé na maternidade virginal levou a Igreja a confessar a virgindade real e perpétua de Maria, mesmo no parto do Filho de Deus feito homem, né? Com efeito, o nascimento de Cristo não diminuiu, antes consagrou a integridade virginal de sua mãe. A liturgia da Igreja celebra Maria como a sempre virgem, né? Então, assim, esse fato da Igreja, primeiro, crer nessa virgindade perpétua de Nossa Senhora. E segundo, professar isso aí só eleva a dignidade dada a esse fato, né, da virgindade da mulher, né? Então, e no caso do homem também, não, mas nada comparado com a virgindade da mulher, né? Ela detalha tão bem essa parte do nascimento de Jesus. Ela detalha muito bem, e depois o encontro que ela tem com Santa Isabela, ela diz, foi diferente. Eu nunca esqueci isso quando eu li isso. Meu Deus do céu. Misericórdia mesmo. 500. A isso objeta-se por vezes que a Escritura menciona irmãos e irmãs de Jesus. A Igreja entendeu sempre estas passagens como não designando outros filhos da Virgem Maria. Com efeito, Tiago e José, citados como irmãos de Jesus, são filhos de uma Maria discípula de Cristo, designada significativamente como a outra Maria, em Mateus 28, versículo 1. Trata-se de parentes próximos de Jesus, segundo uma expressão conhecida do Antigo Testamento. Aqui eu procurei separar todos os significados que tem na Sagrada Escritura da palavra utilizada para irmão nessa passagem do Evangelho, né? Quando diz lá, né, Jesus está lá no meio da multidão e alguém chega e diz: Jesus, sua mãe e seus irmãos estão lá fora te esperando, né? Aí isso aí também a turma faz um celeuma em cima disso, né? Então a palavra em grego escrita é adelphos, né? Que quer dizer vindo do mesmo útero, né? No sentido literal da palavra, né? E no hebraico é uma palavra chamada, escrita ash, não sei pronunciar isso aqui, né? E no aramaico também, asha.
E elas têm várias aplicações nos diversos momentos da Sagrada Escritura, no Antigo Testamento. Essa palavra pode dizer realmente irmãos de sangue. Essa palavra é usada no versículo 2 do capítulo 4 de Gênesis, para descrever que Caim e Abel eram irmãos. Essa palavra, adelphos, né? E no aramaico essa outra palavra aí, ash. Mas também pode ter outro significado, que é parente próximo, porque no hebraico, no aramaico e no grego não existiam palavras para primos, sobrinhos, etc. Certo? Usava essa palavra só, essa mesma palavra, né? Era um livro pobre, né? Parece, né? Em algum sentido, sim. E um episódio bem típico é quando Abraão está conversando com Ló, né? E Ló é sobrinho de Abraão, né? Tá lá. Ló é sobrinho de Abraão. Gênesis capítulo 11, versículo 27. E em determinado momento lá, Abraão está dizendo, ó, você vai para a direita, eu vou para a esquerda, se for para a direita, eu vou para a esquerda, né? Aquela história lá que estão se separando. E nesse momento, ele usa essa mesma palavra, adelphos, ou ash, né? Que quer dizer irmão ou parente próximo, primo, sobrinho, etc. Certo? Também pode querer significar um irmão de pátria, ou seja, um compatriota, né, do mesmo país. Então tem lá um momento lá em Deuteronômio, capítulo 15, versículo 12, que nos mandamentos lá, Deus diz, não explorarás o teu irmão, um hebreu como tu. Né? Então tá aqui, Deus está dizendo, não explorarás um adelphos, que é a mesma palavra que está lá no Evangelho, né, que os protestantes implicam, um hebreu como tu. Ele está dizendo que o equivalente entre hebreu e irmão, ou seja, meu irmão brasileiro, meu irmão, certo? Um próximo qualquer, né? Assim, na primeira carta de São João, tá lá, capítulo 3, versículo 15. Quem odeia o seu irmão é homicida. Ele está falando de um irmão de fé, qualquer próximo, né? Não é um irmão de sangue, né? Exclusivamente. E um irmão da fé exclusivamente da comunidade cristã. Quando lá na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 26, São Paulo vai dizer, saúdam-vos todos os irmãos cristãos, né? Então, assim, é como esse frei do livro que eu falei, Maria, o Triunfo da Virgem Maria no Tribunal Protestante, ele diz assim, né? Vocês querem falar sobre as Sagradas Escrituras, mas vamos abrir todas as Sagradas Escrituras e não só botar uma lupa, né, num determinado lugar que você quer usar para bater na Igreja Católica, né? E tá aqui, você pega toda a Sagrada Escritura e tem essa palavra irmão em diversos significados, ou seja, não quer dizer que essa palavra dita lá no Evangelho diria que Cristo tinha irmãos de sangue, necessariamente. E aí outras coisas que a gente vai, né? Se Cristo tivesse irmãos, seria estranho ele ficar, como é que é? Nossa Senhora ficar lá com São João e não com seus irmãos para cuidar dela, exatamente. Né? Então, assim, basta, né, fé, né? Fé e examinar as Escrituras. Né? 501. Jesus é o Filho único de Maria, mas a maternidade espiritual de Maria estende-se a todos os homens que ele veio salvar. Ela deu à luz um filho que Deus estabeleceu como primogênito de muitos irmãos, isto é, dos fiéis para cuja geração e educação ela coopera com amor de mãe. Também tem outro lugar lá, que eu não lembro exatamente onde é, que diz que Cristo é o primogênito de Maria, né? Ah, se é o primogênito, então teve outro, né? Não necessariamente, né? Se alguém me perguntar, né? Sei lá, alguém é filho único aqui, você foi o primeiro filho de sua mãe? Fui, o primeiro filho. Obrigatoriamente isso quer dizer que teve outro? Não. Pode ser o primeiro e único, né? Sim. Não tem nenhum problema, né? E pode ser entendido de forma espiritual dessa forma aqui também, né? Que é o primogênito entre irmãos, que nós nos tornamos irmãos de Cristo por adoção, né? Os irmãos adotivos são irmãos? São, né? São. Então pronto. Resolvi também. O primogênito do pai, o pai tem outros filhos. É outros filhos. Só. Essas coisas são problemas de lógica, de raciocínio, não é problema de teologia nem nada disso, né? Achar que uma coisa decorre da outra não se sustenta nesse caso, por exemplo, né? 502.
o olhar da fé está concluindo o momento de hoje aqui, né? O olhar da fé pode descobrir, em ligação com o conjunto da revelação, as razões misteriosas pelas quais Deus, no seu desígnio salvífico, quis que seu filho nascesse de uma virgem. Tais razões dizem respeito tanto à pessoa e à missão redentora de Cristo, como ao acolhimento dessa missão por Maria para bem de todos os homens, né? Então, assim, um mistério atrelado ao outro, como a gente já viu desde o começo, né? O acolhimento da missão por Maria está ligado essencialmente à missão redentora de Cristo, né? 503. A virgindade de Maria manifesta a iniciativa absoluta de Deus na encarnação. Absoluto, essa palavra é interessante, absoluto quer dizer, do latim, desde ela sozinha, solos é sozinho, né? Então, absoluto é uma coisa que é verdadeira por ela mesma, sozinha, né? Então, a virgindade de Maria manifesta a iniciativa absoluta de Deus na encarnação, ou seja, a iniciativa da encarnação vem só de Deus. A iniciativa vem só de Deus, desde Deus sozinho, né? É isso que essa palavra absoluto quer dizer no seu sentido etimológico, primordial, né? A natureza humana que ele assumiu nunca o afastou do Pai. É exato. Jesus só tem Deus por Pai. A natureza humana que ele assumiu nunca o afastou do Pai. Naturalmente, filho de seu pai segundo a divindade, naturalmente filho de sua mãe segundo a sua humanidade, mas propriamente filho de Deus nas duas naturezas. Ora, o que ele está querendo dizer aqui? Jesus tem duas naturezas, uma natureza humana e uma natureza divina. A natureza humana é naturalmente filho de sua mãe, segundo a humanidade. A natureza divina é naturalmente filho de seu pai, segundo a divindade. Mas propriamente filho de Deus, por quê? Porque a natureza divina é infinitamente superior e abrange e abarca e transcende infinitamente a natureza humana que ele resolveu assumir circunstancialmente naquele momento, naquele período de tempo, né? Então a divindade é muito maior do que a humanidade, então uma abarca e transcende a outra, né? 504. Jesus é concebido pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria, porque ele é um novo Adão, que inaugura a criação nova. O primeiro homem veio da terra e do pó, o segundo homem veio do céu. Né? Então, assim, mostra a infinita superioridade, né? A humanidade de Cristo é, desde a sua conceição, cheia do Espírito Santo, porque Deus não dá o Espírito por medida. É da sua plenitude que ele é próprio enquanto a cabeça da humanidade resgatada, que nós recebemos graça sobre graça, né? É o prólogo do Evangelho de São João, era uma coisa que a gente era para viver lendo e meditando e pelejando para entender, porque tá tudo lá, naqueles primeiros 18 versículos, né? Dele recebemos graça sobre graça, né? Tem várias interpretações desse graça sobre graça. Graça nova sobre a graça velha, né? A partir da encarnação do Verbo, ele está falando da encarnação do Verbo, né? E Cristo, né? E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, versículo 14, né? E aqui já é versículo 16. Dele nós recebemos graça sobre graça, né? Ou seja, a superabundância de graça. A graça que era muito boa já lá no paraíso, que Adão recebeu e deixou se perder, Deus vem e derrama graças por cima de graça, nos abrindo a porta do céu a partir de agora, né? Então, assim, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Né? São várias formas que esse pessoal pelejou para escrever, para ver se a gente tem o mínimo entendimento do que ele está querendo dizer. Não dá para entender, porque é uma coisa tão gigantesca que não dá para a gente entender. Só dá para a gente nem aceitar, agradecer, né? E louvar a Deus por ter tido essa misericórdia para conosco, né? 505. Jesus, o novo Adão, inaugura, pela sua conceição virginal, o novo nascimento dos filhos de adoção no Espírito Santo pela fé. Né? Como será isso? Nossa Senhora pergunta, né? Como eu renascerei novamente? Como eu nascerei novamente? Nicodemos vai perguntar para Jesus, né? Lá no capítulo 3 de São João. Eu vou ter que entrar de novo na barriga da minha mãe? Aí Jesus diz, aquele que não nascer da água e do Espírito, né? Então, assim, um nascimento muito superior, né? Sublime. A recepção desta vida é virginal,
porque inteiramente dada ao homem pelo Espírito. O sentido esponsal da vocação humana em relação a Deus foi perfeitamente realizado na maternidade virginal de Maria, né? Esse tudo, né? No Apocalipse, né? As núpcias do Cordeiro, tudo leva a nós pensarmos nessa figura do matrimônio, do casamento, da união, né? Só que a nossa vocação matrimonial natural, humana, ela é só uma sombra, né? Só um arremedo, né? Apesar de ser sacratíssima, né? Mas ela não chega nem perto da união perfeitíssima que nós encontraremos nas núpcias do Cordeiro, né? Na união esponsal, né? Como é? Na via unitiva, né? Que os teólogos, né? Matrimônio espiritual, dos graus de oração de outro teólogo, e assim vai. Cada um teólogo desse, um santo desse, vai meditando e vai tentando achar formas de explicar para nós o que será isso, né? Que eles tiveram um pequeno relance numa visão mística e vão escrever lá, né? Nos seus ensinamentos. Então, o sentido esponsal, ou seja, o sentido de matrimônio, né? De união da vocação humana em relação a Deus, ou seja, a nossa união humana com relação a Deus, foi perfeitamente realizado na maternidade virginal de Maria. 506. Maria é virgem porque a virgindade é nela o sinal da sua fé, sem a mais leve sombra de dúvida, e da sua entrega sem reservas à vontade de Deus. É graças à sua fé que ela vem a ser a mãe do Salvador. Maria é mais feliz por receber a fé de Cristo do que por conceber a carne de Deus, né? A carne de Cristo. Santo Agostinho, né? Quando a gente vê essas coisas belíssimas assim, vai atrás que é Santo Agostinho, né? O que é que ele está dizendo aqui, né? Que, assim, mais importante do que a união carnal e tudo mais, a gente percebe isso, né? Quando a gente vê um sacerdote ou uma irmã que se consagra a Deus, renunciando ao mundo, a gente já acha isso belíssimo, já acha isso dificílimo de ser, pela grande maioria, né, naturalmente, ser feito, né? Imagine, né, Nossa Senhora que acreditou desde cara, né, que nem não questionou nem nada, né? Simplesmente disse, faça-se em mim segundo a tua palavra, né? Assim, muitas festas de Nossa Senhora, o evangelho é aquele, né? A mulher islã, tem de ser se já aumentar, a mente de luz, Jesus disse. Antes de ouvir do lado, tem outra palavra de Deus depois embaixo, né? Porque não é que ele está diminuindo, né? Muito pelo contrário, ele está dizendo que ela é grande. Não só muitas das porque deu a luz a ele, mas ele tem fé nele, né? Ela é a primeira que conserva o que ele faz. A primeira que em todo tempo permaneceu, né? Até no momento mais difícil, né? Quando Jesus estava morto, ela conservou a sua fé, né? 507. Maria é ao mesmo tempo virgem e mãe, porque a figura é a mais perfeita realização da igreja. Por sua vez, a igreja que contempla a sua santidade misteriosa e imita a sua caridade, cumprindo fielmente a vontade do Pai, torna-se também ela própria mãe pela fiel recepção da palavra de Deus. Efetivamente, pela pregação e pelo batismo, gera para uma vida nova e imortal os filhos concebidos por ação do Espírito Santo e nascidos de Deus. E também ela é virgem, pois guarda a fidelidade total e pura a seu esposo. Então aqui esse parágrafo está fazendo um paralelo, né, entre Maria e a igreja, né? Tanto Maria, mãe da igreja, né? Ele está dizendo aqui que, ao mesmo tempo que Nossa Senhora foi virgem e mãe, quer dizer, um paradoxo, né? Para nós, seres humanos, naturalmente é impossível a gente pensar nisso, né? Que uma virgem vai ser mãe, né? A igreja também conserva essas duas propriedades, né? Ele está explicando isso, né? Que a igreja é mãe por quê? Porque gera novos filhos gerados pelo Espírito no batismo, né? É isso que ele está dizendo. E também é esposa porque é virgem porque guarda a fidelidade total e pura a seu esposo. Ou seja, a igreja conserva o depósito da fé, né? É o depósito fidelíssimo aos ensinamentos, dos ensinamentos de Jesus, né? Aí, assim, até uma passagem interessante, que eu não vou demorar nisso aqui, mas que o autor inglês chamado Chesterton tem um capítulo chamado Os Paradoxos do Cristianismo, né? Dentro de um livro chamado Ortodoxia, que ele mostra que o cristianismo é uma religião de paradoxos, né? Onde verdades que parecem contraditórias convivem harmonicamente na fé, né? Então,
Só pela fé a gente é capaz de aceitar que uma virgem pode ser mãe. Só pela fé nós somos capazes de aceitar que é na fraqueza que nós somos fortes. Não é assim que São Paulo diz? No momento que a gente é mais fraco, mais submisso, mais humilhado, é que a gente mostra a nossa fortaleza infusa por Deus no nosso espírito, no batismo e desenvolvida, né? Por Ele, né? Força e fraqueza, alegria e sacrifício, né? Nós temos os momentos mais duros e mais tristes e mais tristes mesmo, né? Que são celebrados na nossa liturgia, no nosso ano litúrgico, como tudo que aconteceu contra Jesus. E ao mesmo tempo nós temos os momentos mais alegres e muitas vezes tão próximos um do outro, né? Então na Sexta-feira Santa nós temos um momento mais triste da nossa fé e logo em seguida, algumas horas depois, nós temos um momento mais alegre que possa se imaginar, né? Então assim, são coisas que só podem conviver se fundadas na fé. Quem não tem fé não acredita que aquele homem que morreu ali, que está todo estrupiado ali, que foi enterrado, vai ser o salvador da humanidade, né? Só a fé é capaz de unir esses paradoxos, né? Enfim, a justiça e a misericórdia de Deus, né? Como é que elas podem se coadunar só com base na fé, né? Enfim, né? Vamos concluindo, aí pronto, termina essa sessão resumindo, né? O capítulo, o parágrafo 508 e 509 é basicamente uma repetição do que já foi dito, né? Como sempre. O 510 e o 511 eu deixei porque tem algumas coisas um pouco diferentes abordadas, né? Apesar de ser a mesma verdade, né? Então, 510. Maria permaneceu virgem ao conceber seu filho, virgem ao dá-lo à luz, virgem grávida, virgem fecunda, virgem perpétua. Santo Agostinho, no sermão. Então, assim, essa repetição de palavras para deixar bem claro e consciente para todos nós como ocorreu a virgindade perpétua de Nossa Senhora, né? E 511, a Virgem Maria cooperou livremente pela sua fé e obediência na salvação dos homens. Pronunciou o seu fiat, faça-se, em representação de toda a natureza humana. São Tomás de Aquino. Então, meus amigos, eu acho que... O da Imaculada é interessante, eu estou fazendo essa releitura aqui com vocês, aí eu fico pensando na liturgia, né? A gente celebra aí, interessante, foi recordando os textos, tanto da palavra de Deus como da própria liturgia. Né? Então, na Imaculada, o evangelho ali da Anunciação, né? Ave cheia de graça. E aí está a fundamentação bíblica, né? A Imaculada que é cheia de graça, né? Então, hoje tem a plenitude da graça, não tem pecado, desde sempre. E aqui me chamou a atenção, em 510, quando fala da virgindade perpétua, diz assim, com todo o seu ser, ela é a serva do Senhor. Confesso que nesses 40 anos de vida, nunca tinha pensado por esse lado, né? Ela é a serva do Senhor, né? Isso para fundamentar a virgindade de Nossa Senhora, né? Eis aqui é serva do Senhor, passivo segundo a tua palavra. Ou seja, toda a vida dela, né, é totalmente dedicada a Deus. Ok, isso a gente sabe. Mas isso para fundamentar a questão da virgindade dela, né? Ou seja, a sua entrega, porque não é só o fato de ela não ter tido relação conjugal, né? Mas é o fato de ela se disponibilizar totalmente para a obra de Deus, né? Ela é a serva do Senhor. Né? Isso aqui é interessante como os santos padres da igreja conseguem ter essa visão, né? Assim, uma coisa que vai para muito além da nossa compreensão, da nossa vida. É porque a gente a gente tem a tendência de ficar muito preso a um fato material em si, né? Porque o que é o fato material em si da virgindade? É a mulher nunca ter tido relações conjugais. Ponto, né? Só que o problema o que está por trás disso é que é importante, né? Não é o fato material da integridade física, por exemplo, mas é como o Padre Marcos falou aí, o que fundamenta essa decisão de uma mulher se conservar dessa forma? Isso trazendo para nossos exemplos atuais, das irmãs que se consagram às ordens religiosas, por exemplo, né? É uma coisa muito grande. É tão grande que a gente admira e a gente acha ser praticamente impossível de acontecer, né?
Por quê? Porque você está se colocando a serviço de Deus, né, de forma integral, inclusive nas inclinações mais fortes que o ser humano tem. Que são as duas inclinações mais fortes que nós temos, porque elas visam a nossa conservação como indivíduos, que é a inclinação para comer, que é o pecado da gula, no caso, né? O que é o pecado da gula? É a perversão de uma inclinação que nos leva a nos conservarmos vivos, como indivíduos, como pessoas. Se a gente não comer, a gente morre, né? E a outra inclinação, que é às vezes até mais forte do ponto de vista sensível, é a inclinação que nos leva a nos perpetuarmos como espécie humana. Por que é que o desejo sexual é tão forte no ser humano? Porque é um impulso de vida, de manter a vida como perpetuação da espécie humana, né? Porque se não fosse o prazer anexado ao ato conjugal, esse ato não seria buscado de forma tão intensa para a perpetuação da espécie. E isso foi querido por Deus, né? Então, assim, para nós que não somos consagrados, chega a ser muitas vezes até humanamente impossível, difícil demais de conceber isso, né? E o fato de nós termos tantas irmãs, né, e tantos sacerdotes devotados a isso aí, nos faz dessa imagem muito, né, assim, longe do que teria sido essa entrega, né, esse serviço de Nossa Senhora a Deus integralmente, né? Então, assim, são coisas que não são difíceis da gente, não dá para esgotar porque são mistérios, né? Mas é importante a gente sempre estar. E como o Padre Márcio falou, né? Ele tem a liturgia decorada porque todo ano ele está ali, né? A gente, eu não lembro, não lembro, né? Qual é o evangelho nem na solenidade da Imaculada, né? Bom, mas é para isso que a gente deve ter atenção na liturgia, porque toda a liturgia é voltada para isso, para nos levar ao Espírito que a igreja está querendo nos mostrar naquele momento, com aquela festa, com aquela solenidade. Então, assim, a riqueza é enorme. Se a gente passar 30% da missa atenta ao que está sendo lido, rezado e cantado ali, a gente tira frutos espirituais assim, incomensuráveis. Os passos da missa estão aqui, nos textos aqui, né? Assim, produzidos aqui. Ou seja, aquilo que é a fé da igreja é aquilo que a gente reza. Ou seja, não tem uma coisa associada, né? A fé, ela crê, reza, né? Ou seja, é só o dá. A gente para ver, rapaz, como foi construída cada liturgia ali, cada missa, para cada solenidade, festa, ou mesmo tempo comum, é tudo muito bem encaixado, muito bem organizado, né? Alguém mais quer se manifestar? Não, né? É igual o pessoal me oferecer algo que você não quer não, né? Então, mais do que nunca, vamos encerrar rezando uma Ave Maria para a gente concluir o nosso encontro. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém.